Hoje vou contar a história do Carlos, um batalhador como tantos outros. Ele acreditava que esforço sempre leva ao sucesso. Ouviu isso dos pais, viu na TV, leu nos livros. A regra era clara: trabalhe duro e você chega lá, mesmo sem saber exatamente onde é lá. Por essa promessa, Carlos acordava antes do sol, enfrentava horas de transporte lotado e via cada sacrifício como investimento no futuro. No trabalho, era o primeiro a chegar, o último a sair, almoçava em 20 minutos, sempre acreditando que cada esforço era uma prova de valor. Carlos tinha fé na meritocracia, acreditava que o sistema era justo e que a colheita seria farta. Mas no meio da correria, não percebia o que ficava para trás. A vida acontecia nos intervalos da exaustão, mas, sem perceber, construía um castelo enquanto o alicerce da própria felicidade rachava. A rotina, antes motivo de orgulho, virava prisão invisível. O que era para ser um caminho para o céu, se tornava um labirinto sem saída. Carlos não via que, ao buscar o futuro, perdia o presente. E a promessa de felicidade, cada vez mais, parecia uma miragem. Ele seguia correndo, sem saber que já estava perdendo o que mais importava. A busca pelo lá custava o aqui. E o preço era alto demais. O esforço de Carlos trouxe conquistas, promoções, aumento de salário, carro financiado, apartamento próprio. Cada vitória era comemorada, cada bem adquirido era símbolo de sucesso. Mas com o tempo, o brilho dessas conquistas foi se apagando. O carro virou trânsito, o apartamento virou parcelas, o cargo virou pressão. As conversas em casa giravam em torno de contas e cobranças. O orgulho das conquistas dava lugar à ansiedade de mantê-las. No silêncio da noite, Carlos sentia um vazio inexplicável. Ele seguia o roteiro do sucesso, mas não se sentia realizado. Era como se atuasse em uma peça sem entender o papel. O cansaço era mais da alma do que do corpo. Subia degraus na carreira, mas a vista só ficava mais cinzenta. Ganhava o jogo que todos queriam jogar, mas perdia a si mesmo. O vazio era um alarme silencioso, difícil de ignorar. Carlos começou a se perguntar: é só isso? A felicidade parecia sempre adiada, sempre além do próximo objetivo. O sucesso, tão buscado, tinha gosto de cansaço. E a vida, que deveria ser celebrada, era apenas suportada. O roteiro perfeito não trazia sentido, e o vazio crescia, silencioso, a cada nova conquista. Carlos não sabia, mas estava preso em uma corrida sem linha de chegada. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Carlos acordou cedo, foi trabalhar, preparou relatórios, esperava reconhecimento. Mas na reunião ouviu: sua posição foi eliminada. 15 anos de dedicação resumidos a uma caixa de papelão. O castelo construído com tanto esforço desmoronou em minutos. No carro, sentiu o peso da vergonha, o medo das contas, a dúvida sobre o futuro. Percebeu que para a empresa era só um número, uma peça substituível. Todo o sacrifício não valia nada diante de uma planilha de custos. A lealdade, a entrega, a saúde, tudo descartado sem cerimônia. Não era parte de uma família corporativa, era apenas um recurso caro demais. A dor não era só financeira, era a dor de uma traição. A promessa de sucesso revelou-se uma mentira cruel. Carlos perdeu o emprego, mas perdeu também a identidade. O choque foi devastador. O futuro parecia um abismo. O esforço de anos não garantiu segurança. O sistema não se importava com ele. O sonho virou pesadelo. E Carlos, pela primeira vez, se viu completamente perdido. O que fazer quando tudo em que acreditou desmorona? O que resta quando o castelo é só pó? Era hora de encarar a verdade. Dias depois, Carlos vagava pela casa, sentindo-se um fantasma. O silêncio era insuportável, a vergonha paralisante. Até que, numa tarde, seu filho Léo mostrou o hamster correndo na rodinha. Pai, ele corre, corre, mas não sai do lugar. Carlos olhou e, de repente, entendeu tudo. Ele era o hamster correndo sem parar, preso em uma roda que nunca leva a lugar algum. Acordar cedo, trabalhar, pagar contas, buscar promoções, tudo uma grande roda. Corria achando que avançava, mas só se cansava. A gaiola era feita de consumo, expectativas, sucesso imposto pelos outros.
A imagem foi devastadora e libertadora. Carlos chorou, não de tristeza, mas de alívio. Entendeu o vazio? Não estava vivendo, só correndo. A linha de chegada sempre se afastava. Era a corrida dos ratos. Só percebeu quando a roda parou. A revelação foi simples e profunda. Ele precisava sair da roda. Precisava viver de verdade. E pela primeira vez enxergou a própria prisão. A revelação não trouxe solução imediata, mas mergulhou Carlos em crise. Ele viu, como num espelho quebrado, tudo o que perdeu os primeiros passos do filho. As peças da escola, os jantares em silêncio. Isolou-se, tentando entender quem era sem o crachá. Percebeu que não sabia responder o que realmente gostava. Quais eram seus sonhos? A pressão para voltar ao mercado era enorme, mas a ideia de recomeçar na mesma roda era insuportável. A demissão, antes tragédia, começava a parecer libertação. Ana, sua esposa, trouxe a luz. Eu me casei com você, não com um cargo. O apoio dela deu permissão para mudar. Era hora de redesenhar a vida do zero. Carlos entendeu que precisava de uma nova rota. Não sabia por onde começar, mas sabia que não queria voltar ao mesmo caminho. O medo era grande, mas a vontade de viver de verdade era maior. O apoio da família foi fundamental. Era o início de uma transformação. O espelho quebrado mostrava o que era preciso reconstruir. E Carlos decidiu tentar. Com o apoio de Ana, Carlos começou a mudar. Vendeu o carro, símbolo de status e dívida. Usou transporte público, agora sem pressa, aproveitando a cidade. Vendeu o apartamento, quitou dívidas, mudou para uma casa menor, alugada, com um quintal para as crianças. A casa era menor, mas a liberdade era maior. A pressão financeira diminuiu, a vida ficou mais leve. Carlos montou uma pequena oficina na garagem. Realizou o sonho antigo de trabalhar com as mãos. Fazia móveis, concertos, trabalhos simples, mas cheios de significado. O dinheiro era pouco, mas a satisfação era enorme. Tinha tempo para a família, para almoçar junto, buscar os filhos na escola. Não corria mais, caminhava. A grande virada não foi um novo emprego, mas um novo jeito de viver. Menos status, mais sentido. A vida ganhou cor, leveza, propósito. O que parecia loucura para os outros era, para Carlos, lucidez. Ele trocou conforto por liberdade e finalmente sentiu-se dono do próprio tempo. O novo mapa era simples: viver com menos, viver melhor, e assim encontrou paz. Carlos e Ana fizeram uma faxina na vida. Doaram roupas, venderam eletrónicos, ficaram só com o essencial. Descobriram que felicidade não está nas coisas, mas na qualidade da vida. Carlos aprendeu a dizer não, para projetos, para compromissos, para agradar os outros. O tempo virou tesouro, não era mais desperdiçado. Focou na família, na marcenaria, em poucos amigos verdadeiros. A agenda ficou mais vazia, mas a vida mais cheia. O custo de vida caiu, as dívidas sumiram. Aprenderam a se divertir com pouco, a valorizar o que tinham. O dinheiro era suficiente, a paz de espírito não tinha preço. A corrida dos ratos é alimentada pelo desejo de mais. Ao sair do ciclo, encontraram uma nova riqueza: tempo, controle, liberdade. A felicidade não dependia de conquistas futuras. Estava no presente, nas pequenas escolhas. Menos era mais. E a liberdade era real. Com a vida simples, Carlos redescobriu o tempo. Antes era inimigo, agora era amigo. Tinha tempo para os filhos, para Ana, para si mesmo. Estava presente, de verdade. A relação com Ana floresceu, a família se fortaleceu. O stress deu lugar à parceria, à leveza. Carlos percebeu que, ao buscar o futuro, destruía o presente. A felicidade mudou de endereço, agora morava nas pequenas coisas. No cheiro da madeira, no abraço do filho, no sorriso de Ana. Era uma felicidade serena, constante, real. Parou de buscar no futuro, encontrou no agora. Não ficou rico, mas se sentia o homem mais rico do mundo. Tinha tempo, paz, conexões verdadeiras. Trocou a gaiola dourada por liberdade. O sucesso era medido em momentos felizes, não em bens. A coleção de momentos crescia a cada dia. Encontrou o lugar que tanto buscou, a própria jornada, e finalmente viveu de verdade. A história de Carlos é um convite à reflexão. Quantos de nós estamos presos na roda do hamster, sacrificando o que importa por uma promessa vazia?
O problema não é querer crescer, mas transformar isso num único objetivo. O sistema quer produtividade, não felicidade. Cabe a cada um definir o próprio sucesso. A lição de Carlos é coragem de parar, questionar, mudar de rota. Mudar não é largar tudo, mas fazer pequenas escolhas que tragam sentido. Qual é a sua corrida? O que te faz feliz de verdade? Não espere uma crise para mudar. Valorize-o agora, cuide das relações, defina a sua riqueza. O maior tesouro é a própria vida. Não corra a corrida dos outros, corra a sua, com alegria, sentido e amor.